Olá, amigos do Filosofia Online. Estamos aqui para tratar de mais um assunto muito importante, que é o terceiro e último capítulo da obra, do livro de Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É o menor capítulo do livro, mas não menos importante, né? O segundo capítulo é importante e o primeiro mais fundamental, grande, porque é a raiz de todos os outros. Um capítulo mais extenso que demanda mais tempo, né? Aqui ficaremos apenas com 3 capítulos, que é o suficiente, pois cada vídeo aula que vocês assistem aqui é um dos capítulos de ponta a ponta, parágrafo por parágrafo. Então, amigos, daremos início agora. Eu sou o professor Johnny Tokarski. Estamos começando então a nossa terceira e última aula aí de Ailton Krenak. Vamos lá? Aqui está o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, filósofo contemporâneo do século XX, uma época marcada por tragédias incalculáveis e perdas, coisas que talvez nunca poderemos mensurar, que é a destruição da natureza de uma forma mais desenfreada, a pior que já ocorreu em toda a história conhecida, né? O que mais move ali, é o que move, é o grande motivador do pensamento, da vida, do trabalho do Ailton Krenak, que está nessa obra do livro aqui, que é o que eu estou dando para vocês. Vocês conseguem pegar ela aqui no link azul, no link de Google Drive, ele está liberado, é só você clicar, o texto pode pegar. É a mesma coisa que está nos outros. Nas outras aulas anteriores, na aula introdutória, é a mesma coisa. O único que falta nesse momento de todos o grupo de aula, então, é apenas o David Wallace, mas você já consegue a obra lá na aula introdutória, antes das aulas dos livros todos, Hobbes, Bernard Shaw, Nancy Fraser e do Krenak, já tem lá para pegar a obra com David Wallace. Então, amigos, para quem quiser se inscrever no nosso canal, fiquem à vontade, quiser dar o seu like, fazer seus comentários, fazer perguntas, eu teria o maior prazer em responder e sempre darei prioridade a fazer o máximo possível. Para as pessoas que são inscritas conseguem ver os textos, né, os textos também junto com os vídeos, e os vídeos no momento em que eles já são postados, né, e as pessoas não inscritas que às vezes preferem, né, conseguem também assistir. Só que daí vai sendo lançado aos poucos, sempre nas terças-feiras e quintas, periodicamente, né, às 3 horas, né, que é uma boa medida, assim, de ter 2 por semana, mas às vezes algumas pessoas preferem adiantar um pouco mais. Então fiquem à vontade, né, são muito bem-vindos, né, que vocês possam estar compartilhando, escrevendo seus comentários e principalmente fazendo perguntas, para que eu possa lhes ajudar. Então, amigos, o grande autor aqui é este homem sem precedentes, incomparável, Ailton Krenak, né, este filósofo indígena brasileiro, nascido no ano de 1953, atualmente com 70 anos de idade. O índio, em sua plenitude, como um ser da natureza, vivendo uma simbiose, em harmonia com a natureza. Ele parece estar pleno, ele parece ter algo de lindo nele, nessa imagem, no índio aqui. Então, a obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? Então, a finalidade aqui é o processo seletivo. Vestibular da UFPR, Universidade Federal do Paraná, né, de 2024 para 2025, na matéria de filosofia, com o capítulo A Humanidade que Pensamos Ser. Então, amigos, no texto lá, né, começa assim: talvez nós estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. O pilar central já está fundamentado nas nossas raízes que criaram uma estrutura psicológica. No caso dela estar errada, ela precisa ser refeita, né? Ela precisa ser substituída, ela precisa evoluir. Quem disse que a gente não pode cair?
Quem disse que a gente já não caiu? Houve um tempo em que o planeta que chamávamos Terra juntava os continentes todos numa grande Pangeia. Pangeia, Pangaia, né? Em tudo terra, em grego, são duas palavras. Pangeia é a ideia de que todos os continentes vinham de um único continente que se separou. Até alguns continentes atuais são a junção desses continentes que deram a volta no globo todo e se juntaram de outras formas. Quando eles vão se encavalando, eles formam cordilheiras, como os Alpes suíços, o Himalaia, são montanhas muito pontudas, de rocha muito dura. E também quando se separam, formam os canyons, como a gente vê o famoso Grand Canyon, nos Estados Unidos, por exemplo, lá na falha de San Angeles, lá para os lados de Los Angeles, ali, Las Vegas, que é lá de lá. É, então a Pangeia era esse continente original aí, que a geologia, né, foi pesquisando e chegou à conclusão de que tudo veio assim porque faz sentido. E ainda você vê o encaixe dessas peças que se afastam e formam novos continentes. E haverá alterações no futuro. Eu só não sei se a gente, ou vida, vai ter aqui. Se olhássemos lá de cima do céu, tiraríamos uma fotografia completamente diferente do globo. Quem sabe se quando o astronauta Yuri Gagarin disse a Terra é azul, ele não fez um retrato ideal daquele momento para essa humanidade que nós pensamos ser. Ele olhou com o nosso olho, viu o que a gente queria ver. Existe muita coisa que se aproxima mais daquilo que pretendemos ver do que se podia constar se juntássemos as duas imagens, a que você pensa e a que você tem. Se já houve outras configurações na Terra, inclusive sem a gente aqui, porque é que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui, né? Não vimos nunca sem a gente aqui, né? Mas quanto tempo não teve a gente aqui? Foi a maior parte. Nós somos muito recentes em termos astronômicos, nesses números. O Antropoceno, o nome do período agora em que nós estamos, do homem na Terra, por causa do grande impacto que nossa presença causa aqui, tem um sentido incisivo sobre a nossa existência, a nossa experiência comum, a ideia do que é humano, o nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade, a marca mais profunda do Antropoceno. E aqui a Pangeia seria mais ou menos assim, tudo junto. Separaria-se, as placas tectônicas estão sempre em movimento, elas são quebradas por alguma razão de formação, talvez um impacto de um outro corpo, talvez o que tenha, ninguém sabe, mas uma teoria, talvez o que tenha restado e formou a Lua a partir de um anel de estilhaços, não sabemos, não podemos garantir isso, né? Mas essa seria a ideia da Pangeia, de uma configuração diferente que a Terra já teve, o homem não estava aqui. Essa configuração mental é mais uma ideologia, é uma construção do imaginário coletivo, várias gerações se sucedendo, camadas de desejos, projeções, visões e períodos inteiros de ciclo de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos burilando, retocando, até chegarmos à imagem com a qual nos identificamos. É como se tivesse feito um Photoshop na memória coletiva planetária, entre a tripulação e a nave, onde a nave se cola ao organismo da tripulação e fica parecendo uma coisa indissociável. É como parar uma memória confortável e agradável de nós próprios, como, por exemplo, mamando no colo da nossa mãe. Uma mãe farta, próspera, amorosa, carinhosa, nos alimentando forever, para sempre. Um dia ela se move e tira o peito da nossa boca. Aí a gente dá uma babada, olha em volta, reclama porque não está vendo o seio da mãe. Não está vendo aquele organismo materno alimentando toda a nossa gana de vida. E a gente começa a estremecer.
a achar aquilo, não é o mesmo, o melhor dos mundos, que o mundo está acabando e a gente vai cair em algum lugar. Mas a gente não vai parar em lugar nenhum. De repente, o que a mãe faz foi dar uma viradinha para pegar o sol. Mas como estávamos tão acostumados, a gente só quer mamar. Só mamar da terra e não dar nada em troca para ela. Assim como acontece, né, com os nossos bebês humanos, né, que estamos fazendo. De certa forma, nós fazemos isso com a terra. Mas em algum momento, ela pode não estar disponível. E o que estamos fazendo é acelerar muito um processo que podia nunca acontecer. Se você vier com o argumento de que o índio já desmatava, porque ele cortava árvores, então como é que você explica o fato de que quando os europeus chegaram aqui, poderiam sim haver clareiras onde a tribo habitava, as ocas principais? Mas como você explica que a Mata Atlântica estava praticamente inteira, o Pantanal, a Amazônia e todas as florestas que tinham nas outras regiões do Paraná, São Paulo, os campos, sei lá, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, o Nordeste, a parte de deserto, a parte verde do litoral, quanto o resto todo que tinha antes. Eu acho que se isso acontecia numa escala que dava tempo da sociedade se refazer. E não era com o intuito que é o problema de hoje, que é tirar o máximo sem medir as consequências só para um fim: ganhar dinheiro. O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Então, tipo, que o mundo não acaba, mas acaba o mundo que nós estamos acostumados e queremos que o mundo seja assim. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Todas as histórias antigas são uma terra de mãe, Pachamama, Gaia. A Terra sempre foi a mãe na história. Sempre teve a ideia que a gente vê, por exemplo, na Moana, em Tefiti. É a mãe natureza, a Gaia, é a terra, e o céu é o pai, Urano, Pachamama. Como a gente viu no primeiro capítulo, que aparece a imagem dela. Uma deusa perfeita e infindável fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia que fica todo o tempo jorrando riqueza ao mundo. Ela tem uma concha, cornucópia que chama, tem a forma de um chifre, e ela fica derramando tesouros para a humanidade, para o mundo, muito parecido com essa ideia. Outras tradições, na China e na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal, não tem nada a ver com a imagem masculina ou do pai. Todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa paisagem é sempre para depredar, detonar e dominar. Isso sempre acontece, né? Em todas as mitologias, a ideia do pai fazer isso. E a ideia, no caso de Gaia, lembra muito essa ideia aqui, a gente pensar no céu e tal, como a mãe natureza. É lógico que representativa a imagem mas ela representa muito bem essa ideia de como a Terra é uma mãe, né? E nós somos os filhos dela. É essa ideia aqui que nós temos. O desconforto que a ciência moderna, as tecnologias, as movimentações que resultaram naquilo
que chamamos de revoluções de massa, tudo isso não ficou localizado numa região, mas cindiu o planeta a ponto de, no século XX, termos situações como a Guerra Fria, em que você tinha de um lado do muro uma parte da humanidade e a outra do lado de lá, na maior tensão, pronta para puxar o gatilho para cima dos outros. Não tem fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá do muro e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então a pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras senão cair? E a gente vê isso acontecendo na dicotomia desse mundo, nesse poder dividido entre duas esferas da Guerra Fria, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, né, no processo de queda que ocorre a partir de Chernobyl, ali em 1986, que vai minando a União Soviética até que rompe, né, de vez ela se separa os países satélites da Rússia, então ocorrendo a queda do Muro de Berlim e tornando todo o mundo, então, chamado primeiramente de Federação Russa, lado de lá, mas também agora capitalista, né? E essa Guerra Fria, onde faziam armas cada vez mais poderosas e criaram armas capazes de destruir mesmo, literalmente, né, toda a vida na Terra, né, e muitas armas, são milhares de bombas que foram testadas no mundo, num tempo em que no início haviam apenas dois, né, só os Estados Unidos a princípio, e logo a Rússia, nos anos 50, 51, a bomba de hidrogênio. Depois eles se espalham. Hoje a gente tem uma série de países que têm as armas atômicas e mecanismos de detonação, né? Então, se uma coisa dessas começa a acontecer, vai perder o controle de vez, justamente porque o homem vive assim, dividido, né? E, né, usando a época, a alegoria da época, a ideologia do modo de se vestir do soldado ali, o militarismo, ele sai do controle, né, soviético, no caso, e o americano. Aqui, então, já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir. Essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos, em grandes estilos, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha que fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos inclusive prazerosos, já que aquilo que realmente gostamos é gozar, viver do prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação e, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal. E não se deixe iludir com o aparato da técnica. Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica. E, por um motivo muito claro, todo investimento na ciência acaba sendo por um motivo, antes de tudo, de não se descobrir de fato os segredos do universo, há quem faça, mas parece que o que mais rege é isso aí, ó, né? Que você consiga lucrar mais com isso. E aí entra até a questão da ética, que acaba sendo extrapolada, não tem mais, né? E o planeta não há o que salve ele, né? Realmente não tem o que fazer. Nessa situação é muito grave, né? O capitalismo, ele dominou tanto esse consumismo do homem, substituiu a ideia de cidadão, né? De pessoa no mundo por uma fonte de um duto de dinheiro, né? Que ganha para gastar. E essa é a ideia, que é terrível, né? Isso é péssimo, deplorável, há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é captada pela máquina de fazer coisas da mercadoria. Um exemplo disso é o Thomas Edison. Ele tinha
a, a empresa dele, que se tornaria General Electric, onde o Thomas Edison conseguiu tornar a energia elétrica comercializável. Muitos chamam de um dos maiores gênios que já viveram. Eu não chamo assim mesmo. Acho que o Nikola Tesla estava muito à frente, sendo só um empregado do Edison. Mas que a sua forma de energia que ele queria produzir era justamente pelo fio para cobrar. Olha quanto de dinheiro se move numa cidade. Imagine no planeta todo, né? Sendo que o Tesla tinha provado que podia transferir energia pelo ar. Você poderia abastecer qualquer equipamento, como um carro elétrico ou um celular, como o Bluetooth. O processo do Bluetooth é o mesmo, exatamente, vem daí. Então, a gente vê isso acontecendo agora, nesse momento, com o seu celular. Ele está usando isso agora. Então dá para carregar de energia sem fio, sim, mas precisa pôr, né? Por causa que impuseram que assim deveria ser para poder lucrar. Antes de essa pessoa contribuir em qualquer sentido para abrir uma janela de respiro a essa nossa ansiedade de perder o seio da mãe, vem logo um aparato artificial para dar mais um tempo de canseira na gente. É como se todas as descobertas estivessem condicionadas e nós desconfiássemos das descobertas como se todas fossem trapaça. A gente sabe que as descobertas no âmbito da ciência, as curas para todo mundo, são uma baba. Os laboratórios planejam com antecedência a publicação das descobertas em função dos mercados, que eles próprios configuram para esses aparatos, com o único propósito de fazer a roda continuar a girar. Não de uma roda que abre novos horizontes, outros horizontes e acena para outros mundos, no sentido prazeroso, mas para outros mundos que só reproduzem a nossa experiência de perda de liberdade, de perda daquilo a que podemos chamar inocência, no sentido de simplesmente bom, sem nenhum objetivo, gozar sem nenhum objetivo, mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo. Nós vivemos num mundo em que você tem que explicar por que é que está mamando. E se transformou numa fábrica de consumir inocência. E deve ser potencializado cada vez mais para não deixar nenhum lugar habitado por ela. E até as escolas se tornam máquinas de produzir indivíduos que pensem da mesma forma, né? Como acontece aqui, nessa grande obra, novamente, do grande gênio musical Roger Waters, né? Ainda na banda Pink Floyd, The Wall, onde as crianças estão numa esteira, sendo produzidas, sendo vestidas, tiradas as suas identidades com máscaras, com comportamentos que não são a liberdade delas. Chamam isso então de educação, né, de controle mental, né? E aí eles são colocados em cadeiras sentadas e levados a uma esteira, até que no clipe do auge da música mais famosa, aí, uma delas pelo menos, das mais famosas, para muitos a mais, Another Brick in the Wall Parte 2, né, que acontece que as crianças acabam por cair, né, num moedor de carne, né, e essa inocência então é tirada delas, né, e isso acontece e é exatamente o que acontece nas escolas, né, e não só nas escolas, como também pessoas adultas, tem pessoas adultas que também são ingênuas, né, então é a perda da inocência para isso, para que se possa tirar o máximo delas, espremer e da vaca aproveitar até o berro, né? E é isso que acontece, é terrível mesmo, gente. De que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e os sonhos. Um outro lugar que a gente pode habitar além da terra dura é o lugar do sonho. Não o sonho comumente reverenciado de quando se está cochilando, ou que a gente banaliza, estou sonhando com o meu próximo emprego, com o meu próximo carro, mas que é uma experiência transcendente da qual o casulo humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza, não o sonho de consumo. O sonho que você realmente quer, o que você quiser ser ou viver lá no fundo. Não pelo lucro, esquece isso. Faz isso por um momento, pensa, sem dinheiro para ver o que é, e você vai ver o que realmente você ama. Troca
pelo menos na mente, o dinheiro, os ganhos, o que chama de realidade, joga fora por um instante e pensa no que você realmente ama. Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos. O sonho, como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar, assim como quem vai para uma escola aprender, uma prática, um conteúdo, uma meditação, uma dança, pode ser iniciado nessa instituição para seguir avançar num lugar do sonho, ou talvez um sonho imposto. Curioso, porque quando você pergunta, todo mundo, assim, tipo, muitas jovens crianças dizem que o sonho é ser um jogador de futebol. Mas será que é deles mesmo? Porque aquilo não veio deles. Eles não nasceram com aquilo. Houve uma época na história que não existia isso. E nem é uma coisa brasileira. É um esporte inglês. E eles olham para aquilo como se fosse o sonho deles, mas é o sonho deles de dentro ou de fora? Porque se for de fora, sonho não é. É imposto. Alguns xamãs ou mágicos habitam nesses lugares, ou têm passagem por eles. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos. Não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente, porque eles vivem num mundo onde eles mesmos se orientam por si mesmos antes de orientar os outros, como o xamã aqui. O xamã é o mago da tribo, o médico da tribo. De alguma forma ele faz uma viagem astral na sua mente, ou usando as plantas que eles conhecem, os cogumelos, e nessa viagem mental, astral, emocional, ele se cura e cura a tribo. É a ideia dele. Só que o tempo que ele fez isso é uma coisa muito dele. É uma coisa muito própria, muito daquela tribo específica. Olha a força mental e emocional que esse ser humano específico aqui representado teve que fazer para se tornar essa figura. E se torna um tipo de guia para toda a tribo. Não importa se são 10 ou 100 ou 100 mil. A importância é a mesma relativa. E ele fez isso para ajudar sem trair os princípios do que a tribo chamava de cultura. Ele é o orientador, o guia. Porque se você se tornar o que você é, si mesmo, você provavelmente vai ser chamado de louco ou de sábio. Pense nisso. Quando por vezes me falam em imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços. Novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade, estão invocando novas formas de os velhos manjados humanos coexistirem, com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram para consumo próprio. Todos os outros humanos que não somos, nós, estão fora. A gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los para outro lugar no espaço. O estado de mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. E aí a gente não vive mais da forma antiga, da forma original. Aqui o homem está usando um recurso que naturalmente ele não tem, como as garras de uma águia, as garras de um ser que pesca com seus dentes, um crocodilo. Usando então a inteligência, cria um instrumento. Um instrumento que ele pode usar para se alimentar, não para fazer tiro ao alvo nos peixes. É muito diferente da caça predatória, que não visa em si a alimentação, mas o lucro. Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada, chegou embrulhada com um aviso. Depois de abrir, não tem troca. Há 200, 300 anos ansiaram por esse mundo. Um monte de gente decepcionada pensando, mas é esse mundo que deixaram pra gente? Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar para gerações futuras, inclusive para seus filhos, que você já tem, ou que você não sabe, mesmo que não queira, você pode ser que tenha, ou que você terá, se você tiver. Ok, você vive falando de um outro mundo, mas já perguntou para as gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem? Porque os jovens são o futuro? Tá, mas quando os jovens serão o futuro é porque eles são os velhos.
E o mundo que deixaram para nós? Já estava tudo detonado? E os que deixaram para o futuro? Os velhos não têm muito tempo. E fizeram a cagada já. Talvez alguns tentaram ajudar. Mas e os jovens? Quando que ajudar? Depois de amanhã? Não. Agora. Agora. O tempo todo. Começando já. A maioria de nós não vai estar aqui quando a encomenda chegar. Quem vai receber são os nossos netos, bisnetos e, no máximo, nossos filhos já idosos. Se cada um de nós pensa no mundo, serão trilhões de mundos. E as entregas vão ser feitas em vários locais, então. Porque se você pegar as pesquisas hoje, por exemplo, há 1 ou 2 semanas saiu a pesquisa da NASA, que diz que haverá lugares inabitáveis na Terra dentro de 50 anos. E o Brasil está entre eles. Por causa do extremo calor e umidade, do qual o corpo humano não terá o mecanismo de se resfriar, que é o suor, funcionando por causa da umidade. Vai entrar em colapso, a pessoa morre. Entre outros lugares, tem algumas regiões da China, acho que algumas regiões da África, eu não me lembro bem, mas o Brasil está lá. O melhor território geográfico da Terra. Não, é tudo do Equador para baixo, né, para o hemisfério sul. Para o norte, não, né? Eu acho que lá o problema é outro. Lá é muito mais um problema de guerra, né, principalmente atômica, nuclear. Mas aí isso vai acelerar todo o processo, né? E se isso acontecer, também deve também o inverno nuclear, só que também não tem o perigo da radiação. E onde serão os alvos? As grandes cidades, né? Isso não é só uma viagem, uma possibilidade, é uma coisa concreta que pode já estar acontecendo. Pode ser que daqui a 1 minuto essa bomba estoure. Você não sabia que 30 segundos antes de ouvir ou falar isso, ela já estava no ar, né? E o governo não vai dar informação de, cuidado, galera, que toma bomba vindo para cá. Né? Você pode ver que as grandes cidades, Curitiba é um alvo, por exemplo. Que o mundo, que serviço de delivery você está pedindo? Né? Você pode fazer isso, vai entregar no seu mundo próprio que você criou aí, né? Porque depende da perspectiva do mundo que você tem, mas é o mesmo mundo. Todo mundo, ninguém vai escapar porque criou um mundo na sua cabeça. Isso está para todo mundo. A ideia é público mesmo, né? Coletivo. Há algo de insano quando nos reunimos para repudiar esse mundo que recebemos agorinha, no pacote encomendado pelos nossos antecessores. Há algo de pirraça nossa sugerindo que, se fosse a gente, teríamos feito muito melhor. Então prova. Pega o que te deram e faça melhor, como diz Sartre. Não importa o que fizeram conosco, mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Porque o que vai acontecer é isso aqui. É isso que você quer entregar para os seus filhos? Aí você não tem. E as crianças que você conhece? E quando você imagina, e se esses filhos fossem você, ainda não nascido? Eu tenho uma criança, minha filha, Sofia. É esse o mundo que eu estou deixando para ela? Porque eu sinto muito em dizer. Eu acho que sim. E eu vou tentar salvar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu convido a você a se juntar a nós. Eu não sou o único. Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo, 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral, até de que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam agindo do mundo a nossa disposição e pegando o que a gente quiser e se tornando, então, aquele grupo tal do, sei lá, o cowboy, o roqueiro, eu não sei o que você quer ser aí, o funkeiro, o rapper, ou sei lá que diabos for, o bandido, ou sei lá o que se diz, o ecologista, né? Mas de fato você está sendo mesmo isso, né? E será que você se encontrou o seu grupo, né? Por que então os adolescentes que parecem dizer isso ou viver isso
parece permanecer pouco tempo, assim. Quantos é que ficam a vida toda do jeito disso? Eu, por exemplo, sabia desde criança como eu queria ser. E essa cara que vocês veem aqui é a mesma cara que eu tinha a vida inteira. O jeito de vestir, cabelo, tudo sempre foi assim. Foi a primeira vez que eu me defini como eu queria ser, eu já sabia e nunca mudou. E nunca foi para me incluir em grupo disso ou daquilo, e toda hora me incluem. Sem querer, por acaso, eu escuto muita música, e no meio delas a maioria é rock. Mas não, tá, tudo bem, tá, que é chamado de roqueiro chame, mas não é por isso. Não foi por isso, essa não foi a razão. Eu não tô nem aí. O nome que chama, chamado de galinha. Eu vou falar, daí, beleza? Eu vou até gostar mais, porque pelo menos mudou um pouco, né? Eu vou achar massa. Esse contato com a outra possibilidade implica em escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como a natureza, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana, uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos. Os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada da técnica do controle do planeta. Então, quase-humanos seria os grupos de pessoas, os povos originários, nativos de terras, onde são tipo os indígenas aqui no Brasil, por exemplo. Então, porque eles não estão nos grandes grupos incentivados, eles são subgrupos, a subhumanidade. E por dançar uma coreografia estranha são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome e violência dirigida. E isso acontece, tipo, direto. E me diga se isso aqui já não é uma forma de fim do mundo. O que vocês estão vendo aqui é o resultado físico imediato e nunca não acontece. É uma consequência direta do nosso modo de vida. Tanto na destruição da natureza desses aterros sanitários, como de pessoas desprovidas dos meios para poder sobreviver de uma forma mais digna, ter que recorrer ao lixo, que pode ter certeza, modo de dizer, que está do lado, está em cima, está embaixo de coisas podres, perigosas e muitas doenças. Os urubus tão fortes em sua imunidade que se alimentam desse tipo de coisas estão ali. É isso que você quer para sua família? Para você? Para os seus amigos? Para o seu filho? Para sua filha? Para os bebês? E a natureza? Será que esse lugar um dia não foi uma floresta linda? Cheio de bichos que você vê em Walt Disney? Até mais bonitos porque são verdadeiros, tipo a capivara. Pois é de partir o coração. Tem crianças aqui. Já que se pretende olhar aqui o antropoceno como o evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo pré-existente de civilizados, no ciclo das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América, né? Daqui no caso ele estava falando de Portugal, a partir de lá no caso a Europa então, né? Entre outros teve a Espanha, a Holanda, a França, a Inglaterra. É importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. Às vezes só de fazer isso você já está acabando com eles. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma imortalidade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical largava um rastro de morte por onde passava, mesmo que a intenção não fosse essa. E o padre jesuíta então fazendo isso? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento. Um fim do mundo tampouco sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que receberam aquela visita e morreram no fim do século,
16. Não estou liberando a responsabilidade e a gravidade de toda a máquina que moveu as conquistas coloniais. Eu estou chamando a atenção para o fato de que os muitos eventos que aconteceram foram o desastre daquele tempo, assim como nós estamos hoje vivendo o desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam de antropoceno. A grande maioria está chamando de caos social, desgoverno geral, perda de qualidade no cotidiano, nas relações, e estamos todos jogados nesse abismo. Nesse abismo que não é esse, é o oposto desse. Vivendo num mundo onde nós podíamos estar tão bem quanto este homem está ali, este indígena, vivendo feliz com a natureza. Eu acho que ele está feliz. Ele me passa essa ideia. Eu apostaria que ele está muito mais feliz do que qualquer pessoa no shopping. Fora as crianças que ainda têm sua inocência. Não é os bens que trazem a felicidade, nem o dinheiro. E nós vivemos numa vida toda amarrada, do qual é muito difícil sair. Uma alternativa para uma vida. Mas nós poderíamos deixar um jeito de viver bem, sobreviver, já que não podemos usar o passado, e salvar o mundo? Porque salvar o mundo significa salvar o mundo de uma possível guerra gigantesca que vai ser do controle. As pequenas são partes de uma grande. O problema é o mesmo, é a falta de diálogo e conversa. Quando vira discussão, já é pé da breia da briga. Chegou no ponto, tem que retroceder para a conversa e para o diálogo, onde você está aberto e tem toda a paciência de ficar, sei lá, semanas, meses, anos até conversando sobre aquilo. Nem que leve séculos ou milênios e fale até com os mortos, mas não discussão. E possamos salvar esse mundo, porque até onde conhecemos é o único que nós temos. Segundo nos diz então Ailton Krenak. Nunca se esqueçam, amigos. A filosofia veio para ajudar, não para dizer o que é a verdade, nem dizer que a verdade é a ciência. Quem diz isso não entendeu a filosofia, sinto muito. Mas filosofia é dúvida. Esse é o caminho dela. E eu espero ter-os ajudado. Então, de coração, convido vocês a fazerem parte do nosso canal. Agradeço a crescente audiência. Cada vez mais pessoas estão buscando filosofia online para ajudar elas com as provas. Estamos finalizando o nosso penúltimo filósofo da UFPR deste ano. Logo já a próxima aula com David Wallace. E aí iremos para o Enem. A ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis aí, contando com o Brasil como um território tão grande, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, que possa ajudar essas pessoas a poderem conquistar os seus sonhos, a ter uma chance de aprendizado e de ajudar o mundo através do conhecimento, não da guerra e das armas, mas por meio dos livros. Então, amigos, é isso, eu agradeço e espero mesmo de coração tê-los ajudado. E aqui então eu me despeço e até a nossa próxima obra, o David Wallace, então pense na lagosta. Por hora, então, tchau, amigos, e até mais. Tchau, gente.